Eu sempre tive envolvido em política de alguma maneira. Eu nunca fui candidato a nada, mas fui na faculdade, fui de centro acadêmico, né? Então eu sempre gostei, né? Na escola era de Grêmio, eu sempre gostei porque eu sempre entendi que o caminho para a mudança, ele passa por decisões políticas e por fazer política. E aí, política estudantil, política partidária, enfim. Mas eu nunca fui candidato e nem nunca tive cargo nenhum político. Isso também é uma coisa importante de dizer. Eu nunca aceitei nenhum, já recebi convite, nunca aceitei nenhum cargo, porque eu nunca acreditei que aquela pessoa que estava me propondo cargo ia me dar liberdade para trabalhar como eu acreditava que aquilo deveria ser feito. E nem acreditava muitas vezes no caminho que aquele determinado governo estava seguindo, estava tomando. Dito isso, chegou um momento que houve uma pergunta, na verdade, feita pelo meu filho mais novo, que fez uma virada de chave na minha cabeça muito importante. A gente estava saindo de casa, eu sou nascido e criado em Copacabana, eu e minha esposa também. E a gente estava ali saindo, e Copacabana ainda é um bairro um pouco mais seguro, né? Enfim. E meu filho fez a pergunta: papai, a gente vai pra rua agora, eu vou tomar um tiro? Ele fez essa pergunta, ele tinha 4 anos. Caraca, meu irmão. Então assim, qual é o Rio de Janeiro que a gente tá apresentando para as nossas crianças? E aqui, sem querer ser hipócrita, eu tenho noção de que a vida que meu filho vive, que é uma vida com restrições por causa da violência, não é a mesma vida que uma criança dentro de uma comunidade vive, que uma outra criança na zona norte do Rio de Janeiro vive, que também não é a mesma vida que uma criança lá de Varriçai vive. Mas o fato dele com 4 anos ter noção de que ele pode sair na rua no Rio de Janeiro e tomar um tiro, o fato dele saber o que é tomar um tiro, bizarro. Já é muito bizarro isso. É muito bizarro. E ali eu falei, bom, não vejo dentro deste cenário ninguém que vá trabalhar para mudar o Rio de Janeiro partindo daquilo que eu acredito que é o ponto principal de transformação do nosso estado. E aí eu já acompanhava muito o MBL, já era muito fã de muitos políticos do MBL, especialmente o Kim Kataguiri, o Guto Zacarias, o Arthur Duval, o Renan Santos, que era uma cabeça da liderança ali, a Amanda Vettorazzo. Então muitas pessoas ali eu admirava profundamente. O Rolando Lima eu admirava profundamente, o professor Ricardo, enfim. E aí eu me aproximei mais através de uma pessoa que não era do MBL, mas falou assim, cara, eu vou te apresentar a pessoa do MBL porque acho que tem a ver. Eu fui apresentado, cara, deu sinergia, e aí depois virou partido, e aí eu tô aqui agora para apresentar o plano que eu acredito, eu e as pessoas que estão caminhando comigo, que acreditamos que que é um plano viável para a mudança do estado do Rio de Janeiro. Boa. A gente estava falando aqui sobre a importância, né, de ser direto ao ponto. Propostas. Qual é a diferença das propostas hoje da presidência da República, da missão, para você do governador? Tem alguma diferença nas propostas de cada um? É igual 100%? Não. Qual é a diferença? Pô, assim? boa pergunta, Bianchi. Em termos de eixo, é igual. Né, assim, comprar uma guerra com o crime organizado, então um combate muito duro às facções criminosas, investimento muito grande em educação, desburocratização, industrialização, lá no caso, fortalecimento das Forças Armadas aqui pra gente das forças estaduais, né, das forças militares estaduais e também das outras polícias. Então, em essência é o mesmo plano. A missão e o MBL tem um livro, são vários livros, na verdade, chamado Livro Amarelo. E aí eu sugiro que você busque aí, compre o Livro Amarelo para você ler. Esse Livro Amarelo... Vou botar o link aqui na descrição do Livro Amarelo. Obrigado. São 6 fascículos em que nós apresentamos ali, inclusive eu fui pesquisador e escritor de parte do Livro Amarelo na parte de segurança pública. Então ali a gente mostra o plano que a gente acredita para o Brasil, como um todo. Para longo prazo, assim? É isso que falta no Brasil, né? Mas exatamente. Qual é a principal diferença do que você vai perguntar, né? Nossa... pro Brasil, mas pros demais. É porque a gente pensa planos de Estado e não planos de governo. O plano que eu vou começar, ele não tem que acabar em mim. O plano que eu vou começar, ele tem que pavimentar um caminho e construir pontes para que quem venha depois de mim continue com esse mesmo plano. Porque nenhuma solução, ela é imediata, Bianchi. Então, e aí qual é a diferença do plano nacional ao plano estadual? A regionalização. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, não dá para tratar o Rio de Janeiro como a gente vai tratar São Paulo. Não dá para tratar o Rio de Janeiro como a gente vai tratar o Rio Grande do Sul. Então, naturalmente, cada estado traz as suas particularidades e elas são adaptadas a partir deste plano principal. E aí eu tenho um time de plano de governo que pensa só o Rio de Janeiro.
baseado naquilo que a gente acredita como Brasil. Então, o Rio de Janeiro, ele é uma força para o Brasil atingir o nível de potência que ele tem para atingir, assim como o Brasil, como governo, né? Então, de que a gente acredita e torce e vai votar e vai trabalhar para que seja o próximo presidente, que é o Renan Santos, vai também auxiliar o Rio de Janeiro a chegar nesse patamar. Então, como essência principal, é tudo muito parecido, mas a gente adapta para a realidade do Rio de Janeiro. Sabemos que muita coisa depende, cara, de lei tá passando lá no Congresso. Tem muita burocracia quando a gente pensa em melhorar rapidamente assim a segurança pública no Rio de Janeiro, que é hoje um dos principais calcanhares de Aquiles. Mas assim, o que a gente pode fazer na segurança? O que pode ser feito na segurança pública do Rio de Janeiro que você enxerga que tenha um efeito rápido, assim, de curto prazo, sem passar pela burocracia que a gente conversou agora, que depende de lei, de ser aprovado, que será algo mais de médio e longo prazo. Perfeito. A curto prazo, rápido, o que um governador pode fazer? Assim? O que você tem, assim, pra já dar um... Opa, já senti uma melhora aqui. Pô, mais uma vez, outra boa pergunta. Em segurança, a gente naturalmente tem um plano. Falar de segurança pública é importante. Antes de ser bombeiro militar, eu fui policial militar. Eu fiz o superior em segurança pública, fiz o MBA em política, defesa e segurança pública da Associação da Escola Superior de Guerra. Então, assim, eu estudo segurança. Segurança pública, qualquer coisa de segurança pública, ela tem muitas camadas que ela impacta e das quais ela sofre impacto. Então, por exemplo, educação impacta diretamente segurança pública. Famílias disfuncionais e natalidade impactam segurança pública. Assim como segurança pública também impacta, as famílias também impactam a educação. Então, falar de segurança pública da maneira boba é muito fácil. Eu vou matar! Eu vou fazer, eu vou acontecer. E muitas vezes as pessoas no Rio de Janeiro estão tão machucadas e tão sentidas e tão desesperadas por segurança que esse discurso, por vezes, convence. Esse discurso jamais vai sair da minha boca porque ele não é execuível para a solução final do problema de segurança pública. Dito isso, no plano, a gente tem estratégias para soluções de pequeno prazo. 30, 60, 90, soluções de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos. Tudo isso está no plano de governo. A principal solução, e a primeira e principal solução, é parar de fazer da polícia uma força política. Policial não é massa de manobra política. Você acha que essa última operação que teve, que repercutiu, foi uma manobra política? Exatamente. Então, olha só, vamos lá. Foi no último ano dele, a operação no Alemão, com o Cláudio Castro, sabendo que teria dificuldades judiciais, querendo projetar profissionais muito competentes, tá? Sem sombra de dúvida, mas querendo projetar profissionais, ele querendo ser candidato ao Senado. Você vê que até hoje, ele tá inelegível, mas até hoje ele aparece lá como segundo colocado pro Senado. Quem era Cláudio Castro antes dessa operação? As pessoas... Perdão, as pessoas não sabiam quem era o Cláudio Castro, quem era o governador do estado do Rio de Janeiro. E aí depois ele ficou grande, ficou gigante por causa de uma operação. A minha pergunta, morreram lá 112 narcoterroristas. Maravilha, ótimo, parabéns. Pô, mas morreram 5 policiais. Essas vidas me pesam muito, me custam muito. A troco de que esses policiais morreram? Essa é a grande pergunta. Acabou o tráfico no Complexo do Alemão? A gente tem esse território de volta para o estado no Complexo do Alemão? O morador do Complexo do Alemão está conseguindo comprar gás aonde ele quer? Ele está conseguindo usar e escolher o provedor de internet que ele quer? Ele consegue usar o transporte que ele quer escolher para ele? Se não, a ação... apreendeu fuzil, maravilhoso. Matou narcoterroristas que resistiram ao Estado, maravilhoso. E aí na parte policial, a operação foi um sucesso. Para a parte policial. Com exceção do fato de terem morrido 5 heróis do Rio de Janeiro. E a gente tem um delegado, que teve a perna amputada. Então, com exceção dessas vítimas do Estado, agentes do Estado, a operação de maneira policial foi um sucesso. Apreendemos fuzis e eliminamos narcoterroristas. Tá, e pensando nisso em plano de governo, em projeto de Estado, o que resolveu? Nada. Então, assim, é usar a polícia, os homens e mulheres da polícia militar, da polícia civil, como massa política. No momento que a gente acaba com isso, fala assim, não, a polícia vai fazer papel de polícia. A gente começa a ter resultados. Então, por exemplo, baseamento de viatura. Por que a viatura tem que ficar baseada? Parada em um lugar?
Por que essa viatura não tá rodando, não tá abordando? Por que essa viatura não tá se locomovendo, não tá se mexendo? É uma pergunta. Quando fica parado, talvez não seja porque teve estatística ali de um incidente. Perfeito. Parado, então a gente tem lá, mancha criminal. Aí a mancha criminal diz que naquele local ali tem muito caso de furto, por exemplo. Aí a viatura fica parada todo dia sempre no mesmo local. Tá, e aí quem furta sabe que a viatura tá parada todo dia naquele mesmo local. Só muda de lugar. Aí a mancha criminal vai surgir num outro ponto. E, Rafael, qual é o seu exemplo para isso? Eu fui policial militar em São Paulo. Tem baseamento de viatura em São Paulo? Tem, óbvio que tem. E baseamento de viatura, ele não é irrelevante, não deve ser descartado. Então tem, por exemplo, na Avenida Paulista, tem lá a viatura baseada, que são referências para quem vive na Avenida Paulista ali. Mas tem muita viatura rodando e abordando. Viatura rodando e abordando. Outra solução que traz impacto muito rápido é o policiamento com motocicleta. Então você consegue aproveitar as motocicletas que tem ou licitar motocicletas, pegar os policiais que têm carteira de habilitação A e colocar essas motocicletas na rua. É um patrulhamento mais rápido, mais efetivo para alguns tipos de crime e que você traz às pessoas, isso que é muito importante, a sensação de segurança. Porque em segurança nós temos 2 pontos que são muito importantes, que é a segurança de fato e a sensação de segurança. E o que a gente quer para que as pessoas tenham são as 2 coisas. Não só a sensação de segurança, mas a segurança de fato. Assim como ter a segurança de fato, mas as pessoas não terem a sensação de segurança, não adianta. Então vamos lá, o Rio de Janeiro, por exemplo, no mês de fevereiro, eu vou chutar aqui que eu não sei a estatística exata, tá? Teve uma redução de 7% no roubo de celular. As pessoas estão se sentindo mais seguras para usar o celular? Não estão. Então, apesar da redução dos índices, não há uma sensação de segurança. A meta é casar as 2 coisas. Segurança de fato com sensação de segurança. Essas coisas você consegue atingir num curto prazo. Quando você tem trabalho policial sendo planejado e executado. Então, isso é um ponto. Mas um ponto, assim, muito rápido é patrulhamento com motocicleta, tirar as viaturas baseadas, fazer as viaturas rodarem, abordarem as pessoas. E a polícia tem que fazer isso. A polícia militar é para isso. Tem fundada suspeita, aborda. O cidadão não tem nada? Senhor, muito obrigado por colaborar com a polícia militar, conte sempre conosco, siga aqui a sua vida. E vambora. Você quer ver uma coisa que me mata, cara? Blitz. Você mata o trânsito, destrói o trânsito. Até hoje, assim, as pessoas não apresentam estatísticas do que aquela Blitz conseguiu. Quantos fuzis foram apreendidos, quantos quilos de entorpecentes foram apreendidos. Cara, não tem. Aí o cara tá de moto, ele vê a Blitz, ele vira e vai embora. Aí o trânsito tá tão parado que nem a viatura que tá na Blitz consegue sair pra ir atrás desse E eles devem parar nem 0,01% de todo mundo que passa ali. Né? Não tem como parar todo mundo. Não tem. A Blitz não é importante? O cerco tático preventivo não é importante? Com o planejamento, com a execução, num ponto específico. Recebemos uma informação, vamos fazer aqui num ponto específico. Então, o trabalho de inteligência também é importante nisso. Trabalho de informação, contra-informação, enfim. Tem muitas coisas que dá pra gente fazer e que o carioca comece a sentir naturalmente um resultado prático pro dia a dia dele ficar mais seguro. Carioca e o Fluminense, né, claro. Dá licença rapidinho. Olha só, eu vou interromper o meu próprio papo aqui, porque eu sei que você está curtindo o episódio. Mais informação sem execução não coloca dinheiro no seu bolso. Aqui no Bianchi Podcast, focamos em conversas que expandem seu patrimônio e a sua consciência. Mas o objetivo final é sempre um só: liberdade. O problema é que muita gente entende a teoria, mas na hora de construir riqueza de verdade, acaba travando por não saber por onde começar, ou perdendo grandes oportunidades no mercado de moedas digitais por falta de um método seguro. Eu estou nesse jogo desde 2017 e sou autor publicado sobre o tema. Eu criei o Sinais Crypto Expert para ser o braço direito de quem quer o meu acompanhamento e as minhas análises em tempo real, sem precisar ficar 24 horas na tela do computador. Então, se você quer sair da teoria e começar os seus investimentos da melhor maneira possível, de forma segura, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela e saiba mais.